Olá, alunos, olá, tutores. Essa é a nossa quinta aula do módulo de orientação para a prática profissional e pesquisa. Sejam bem-vindos à nossa última aula do módulo. E vocês, estão preparados para a nossa atividade avaliativa de hoje? Mas não fiquem preocupados não, porque antes da atividade avaliativa nós vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo que nós vimos até agora. Então vamos lá dar uma relembrada no que nós vimos? Vamos lá? Só para lembrar o nosso plano de disciplina, né, desse módulo de OPP, os objetivos gerais do módulo: preparar-se para o início da prática profissional supervisionada das atividades de pesquisas. E os objetivos específicos: aplicar os princípios de redação técnica e científica, aprender a planejar atividades de estágio conforme a legislação específica. E é isso que nós vamos ver. As referências que nós utilizamos em todas as nossas aulas estão todas listadas aqui, gente, ó. E vocês podem consultar essas referências. E agora nós vamos na revisão da nossa primeira aula. Estão lembrados do que nós vimos na nossa primeira aula? Então a gente vai fazer uma retrospectiva, vamos revisar os pontos mais importantes. Todos os pontos são importantes, mas sempre tem alguns assim de maior relevância. E é isso que nós vamos fazer. Vamos revisar os pontos mais importantes, aqueles mais relevantes de cada uma das 4 aulas que nós vimos até agora, tá ok? Vamos iniciar pela nossa primeira aula. Na primeira aula nós aprendemos que o estágio, ele é uma prática realizada em situação real de trabalho. Ou seja, você tem que estar na ativa, nos ambientes específicos da área de formação do estagiário. Aprendemos também que o estágio, ele pode ser obrigatório ou não obrigatório, conforme o que determina a Lei 11.788 de 2008, que é a lei que rege o estágio. Aprendemos também que o estágio, ele envolve a instituição de ensino, a concedente de estágio, o estagiário e, opcionalmente, uma entidade de integração para intermediar a condução dos estagiários às vagas disponíveis e manter regularidade do processo de estágio. Só para a gente dar uma relembrada, vocês se lembram qual é a diferença entre o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório? Pois é, a gente vai ter oportunidade de ver isso aqui daqui a pouquinho. E vamos continuando aqui do que nós vimos na primeira aula. Aprendemos também que antes de ser iniciado, do estágio ser iniciado, é preciso firmar um termo de compromisso, que é o termo tripartite. Por isso que esse termo tem esse nome tripartite. Vocês lembram por quê? Porque ele é firmado entre a concedente, que é a empresa que vai receber o estagiário, no caso de vocês, a escola onde vocês trabalham, a instituição de ensino, no caso, o Instituto Federal, e o aluno. Envolve, olha, 3 pessoas, 3 corporações: o aluno, o instituto, que é a instituição de ensino, e a concedente, que é o local que vai receber o estagiário. Por isso que o termo se chama tripartite, porque está envolvendo aqui 3 pessoas distintas. Então vamos lá. Cada parte possui direitos e deveres que devem atender à natureza da prática como componente curricular e que simula as condições de trabalho na futura vida profissional. Aprendemos que no estágio há um limite de 6 horas diárias, 30 horas semanais no total, para sua realização, exceto em períodos de férias, recessos e alternâncias de intervalos entre um período e outro de aulas, quando o estudante poderá realizar 8 horas diárias. Então tem que respeitar, a princípio, essas 6 horas diárias aqui para a realização do estágio. Agora, nós vamos assistir uma entrevista
uma externazinha com o coordenador de estágio do Instituto Federal do Campus Porto Velho, Zona Norte, que ele vai trazer assim uns esclarecimentos mais justamente sobre esse ponto dos estágios. Vamos lá? Olá, o nosso quadro Sala de Entrevistas de hoje traz o assunto estágio profissional. Para isso, convidamos um dos professores do Instituto Federal de Rondônia. Ele é um dos responsáveis pelo estágio dos alunos do IFRO, professor Samuel Santos. Obrigado, professor, pela presença. Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, sabemos que o estágio ele tem esse papel tão importante porque ele aproxima o aluno da realidade da profissão que ele escolheu, né? E isso quer dizer que o aluno vai crescer muito mais ali vendo o dia a dia, a prática da profissão. Isso mesmo, o estágio é a oportunidade para o aluno praticar aquilo que ele está aprendendo em sala de aula. Ele vai estar trazendo para a prática a teoria estudada. Perfeito. E olha, quando a gente fala em estágio, alguns alunos têm algumas dúvidas, principalmente no pró-funcionário também, que é o nosso foco de hoje. Vamos acompanhar algumas perguntas de alunos do pró-funcionário? Vamos lá. Por que eu tenho que fazer estágio no pró-funcionário? Tá aí a primeira pergunta, então, mesmo sendo um trabalhador da escola, aluno do pró-funcionário, por que ele tem que fazer estágio também? Então, o estágio é uma parte integrada do curso, então precisa. A gente costuma chamar de prática profissional, que ele vai estar praticando ali a teoria estudada. Então, é necessário ele praticar supervisionadamente esse conteúdo. Certo. E a gente tem uma outra dúvida também de aluno do pró-funcionário. Vamos acompanhar. Quais são os passos que eu devo seguir para fazer o estágio no pró-funcionário? Isso, existe um protocolo, qual é o primeiro passo que o aluno tem que seguir para poder fazer, né, o estágio? Existe sim. Na verdade, o nosso aluno do pró-funcionário ele já iniciou o estágio desde a primeira disciplina com as atividades supervisionadas. E aí também ele precisa agora elaborar um projeto de intervenção. Esse projeto, na área que ele atua já na escola, ele vai estar elaborando esse projeto de intervenção com o acompanhamento do tutor presencial e fazendo todas as etapas desse projeto. Após a elaboração, ele precisa executar esse projeto, que vai gerar um relatório final, traduzindo tudo aquilo que foi implementado, o que deu certo, o que funcionou, o que não funcionou. Certo, professor. Então, se o aluno tiver alguma dúvida, ele primeiramente procura o tutor, não é isso? Correto, isso mesmo. O tutor presencial vai auxiliar, né, nessas etapas do projeto. Perfeito. Bom, professor, obrigado pela presença mais uma vez. O nosso assunto estágio profissional encerra por aqui só hoje. Mas, claro, o nosso compromisso permanece de sempre trazer assuntos interessantes para a sua vida profissional e acadêmica. Bons estudos e até logo. Viu como foi interessante essa entrevista? Deu para dar uma esclarecida melhor sobre as questões de estágio, né? E sem essa oportunidade, gente, eu sei que à primeira vista, assim, quando a gente fala de estágio, de projeto de intervenção, de relatórios, dá uma assustada, né? Mas não fiquem assustados, não. Se sintam motivados, porque essa oportunidade do estágio é justamente como nós vimos na nossa primeira aula e vimos no decorrer dessa nossa disciplina, é a oportunidade que você tem de colocar em prática tudo que você tem aprendido até agora. E olha que a gente já viu bastante coisa, né? Então, é o momento de você colocar em prática. E sem contar que você já está na prática. Porque o seu estágio você vai desenvolver no seu local de trabalho. É um local que você conhece, é um ambiente que você conhece. E as intervenções que você vai fazer também está dentro do teu conhecimento. Então, sinta-se motivado, tá bom? Vamos dar uma lembradinha aqui também sobre a questão do estágio. O estágio, ele é um processo que envolve etapas múltiplas e diferenciadas, porém, sistematicamente conectadas. Olha que interessante isso, que ao final do currículo formativo, representarão um importante passo na formação de pessoas preparadas para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e próspera. Gente, olha só, que coisa mais linda isso aqui, eu trouxe de volta. Eu sei que vocês se lembram que nós vimos esse slide na nossa primeira aula, mas eu fiz questão de trazê-lo de volta na aula de revisão, porque
eu amo esse conceito. É uma oportunidade que você tem de fazer a mudança acontecer. E como é que isso vai ser? Olha só, quando a gente fala que estão conectadas, olha, são etapas múltiplas, diferenciadas, mas elas estão conectadas, elas estão interligadas. Então o estágio, quando a gente fala aqui do estágio, olha só, ele está envolvendo treinamento, você está sendo preparado para exercer a sua profissão. Ele está vinculado à área do curso. Então, cada um de vocês que estão, independente do curso que você esteja, que seja alimentação, multimeio, secretaria, infraestrutura, o seu estágio vai estar ligado à área do seu curso. É a sua realidade, é o seu treinamento. Vamos ver mais um pouquinho aqui, olha. Ele está ligado aqui ao procedimento didático-pedagógico, porque está envolvido tudo isso que nós temos vindo aqui agora, procedimento didático-pedagógico, a inserção no mercado de trabalho, está preparando você para o mercado de trabalho. No caso de vocês, que são do profissionário, vocês já estão no mercado de trabalho. Mas lembra que nós vimos lá no início do curso que nós estamos buscando, que o objetivo maior do profissionário é justamente a formação da identidade dos funcionários de escola como um educador. É formar essa nova identidade, para que vocês sejam vistos como educadores que são. Então, isso é importante. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Além dessa inserção, situação real de vida e trabalho. Vocês vão poder vivenciar na prática ali, olha, a situação real, como é que ela é. Uma coisa é você ouvir falar. Ah, isso pode ser assim ou isso pode ser assado. Outra coisa é você fazer, é você executar, é você aprender na prática. É aprender a fazer fazendo. Isso faz a grande diferença. Vamos ver mais alguns detalhes aqui dessas conexões que existem. O desenvolvimento profissional. Você vai ter a oportunidade durante o estágio de se desenvolver mais profissionalmente. Atualização dos conhecimentos. Gente, isso aqui é muito importante. Vocês se lembram que lá no início da nossa primeira aula, nós vimos que o estágio ele é apenas mais um passo que nós estamos dando. Lembra disso? É mais um passo. E que ele está ligado, conectado. Essa palavra conexão é linda, né? Todo cheia de significados. Então ele está conectado com todas as outras disciplinas que nós vimos antes. Olha que nós já estamos iniciando o segundo ano do nosso curso. Tudo que vocês viram no primeiro ano do curso, todas aquelas disciplinas, cada uma delas era um passo que vocês estavam dando rumo ao estágio, em direção a ele. E quando a gente diz aqui, olha, atualização dos conhecimentos, é disso que nós estamos falando, porque tudo aquilo que vocês viram antes, vocês têm a oportunidade de atualizar e de colocar e desenvolver isso aqui, ó, na prática. Outro ponto de conexão que nós temos, o estágio ele é um momento de responsabilidade da instituição, do IFRO no caso. Lembra do termo tripartite? Então ele é de responsabilidade do IFRO. Por isso vocês estão estão sendo orientados com essa disciplina. Aprendizagem social. Quando vocês estão lá em contato com os alunos, vocês estão aprendendo. E estão aprendendo no meio social, essa conexão com a sociedade. É uma atividade orientada. O estágio é uma atividade orientada. Cada um de vocês vão ter um orientador no estágio. Então vocês vão o tempo todo, vocês não vão caminhar sozinho. Quando a gente diz que no estágio, desde a primeira disciplina, viram que o nosso coordenador de estágio, falou na entrevista que desde o início do curso vocês já iniciaram o estágio, porque foi o primeiro passo que foi dado, certo? Então desde o início vocês já iniciaram esse estágio.
Foi o primeiro passo. E vocês não estão caminhando sozinhos. Desde a primeira disciplina do curso, independente de que curso que você está fazendo no profissionário, desde a primeira disciplina, vocês têm o tutor presencial, tem os professores que estão passando aqui os conteúdos, vocês têm o tutor à distância que está disponível no fórum de dúvida para tirar as dúvidas de vocês. Então existe toda a equipe pedagógica por trás dessas aulas, toda a equipe do estúdio por trás dessas aulas, é muita gente que está acompanhando vocês. Então vocês não estão sozinhos. E na execução do estágio, vocês terão o professor orientador. Então é isso que nós vimos aqui, a conexão. Outra conexão é a prática supervisionada. Além da figura do orientador, vocês também terão a figura do supervisor. Quem é o supervisor, gente? O supervisor de estágio é aquela pessoa lá da empresa concedente. Lembra que tem as três pessoas, o aluno, a instituição e a empresa concedente? O aluno é você. O orientador, ele está representando, está te acompanhando, representando a instituição. O supervisor, ele está te orientando também e está te acompanhando, representando a empresa concedente. Tá vendo como você não está sozinho? Vamos ver mais outra conexão. O conhecimento cultural. Gente, isso aqui é de suma importância. O que você ganha de conhecimento, de crescimento, ninguém vai tirar isso de você. Isso aqui é uma conquista tua. E o estágio te proporciona. Aqui nós temos atividade programada. Nós temos falado, temos visto, vimos agora de novo na entrevista, sobre a questão do projeto de intervenção. Esse projeto é justamente essa programação das atividades. Vocês não vão para o estágio, iniciar o estágio lá na concedente, sem ter um planejamento, uma programação. Então, ela é uma atividade programada. Vamos ver a outra conexão que nós temos aqui. Aperfeiçoamento. Por que que o estágio está conectado ao aperfeiçoamento? Porque é aquilo que eu já falei. A prática traz a perfeição. E você aprende a fazer fazendo. Uma coisa é o dizer como se faz, outra coisa é você ir lá e fazer e conhecer na prática cada etapa da realização daquela atividade. E aqui, olha só quanta conexão que nós temos. Então, vamos agora à revisão da nossa segunda aula. Vamos lá. Na nossa segunda aula, nós aprendemos que o planejamento estratégico, ele é uma estratégia de trabalho coletivo que parte da necessidade da participação dos envolvidos na tomada de decisões conjuntas para a solução de problemas comuns. Olha só quanta coisa interessante tem aqui. Ainda há pouco nós estávamos falando justamente sobre a questão de que o estágio, ele é uma atividade programada. E eu falei para vocês que essa programação, ela vem do planejamento. E quando a gente vê aqui que o planejamento, ele é uma atividade que ela é feita em conjunto, vocês se lembram quem faz parte desse planejamento? Quais são as pessoas que devem fazer parte do planejamento? Nós vimos isso na nossa segunda aula. A primeira pessoa que deve fazer parte do planejamento é você, é o aluno. A segunda pessoa que deve fazer parte do planejamento, o orientador, que é aquela figura que representa a instituição de ensino. A terceira pessoa que faz parte do planejamento, o supervisor, que representa a parte concedente. Vocês se lembram que na nossa segunda aula eu mostrei até um slide, um quadrozinho com ligações para vocês. E no estágio, no planejamento do estágio, nós temos aquelas pessoas que nós chamamos que são as pessoas que estão diretamente ligadas no planejamento, que é você, o orientador e o supervisor. Mas tem também aquelas pessoas que estão indiretamente ligadas ao planejamento. Na nossa segunda aula, eu citei para vocês a figura do professor e a figura do aluno. Por quê? Porque o nosso estágio ele vai ser desenvolvido numa escola.
E direta ou indiretamente, os professores e alunos também serão envolvidos. Mas aí surgiu uma questão. Eu estive conversando com uma das coordenadoras do curso e ela me passou que teve algumas dúvidas. Vocês passaram algumas dúvidas. Quer dizer que o planejamento do estágio, independente de que curso nós estamos falando, da secretaria, do multimeios, da infraestrutura, da alimentação, tem que ser exclusivamente feita envolvendo a figura do aluno e do professor? Pode ser e pode não ser. Então, essa figura indireta no planejamento, ela pode ser o professor e pode ser o aluno? Pode. Mas também pode ser outras pessoas que estejam envolvidas diretamente na sua realidade de planejamento. Ah, mas espera aí, professora, como é que funciona isso? Vou explicar para vocês. Funciona da seguinte maneira, gente. Se há atividades, de repente, uma coisa que nós temos sempre falado, o seu estágio, o seu planejamento, ele precisa ter um problema. Lembra que nós vimos aqui, olha só. O estágio ele vai visar aqui a decisão conjunta para a solução de problemas comuns. Problemas comuns. Todo projeto precisa ter um problema, gente. Porque se não tem um problema para ser resolvido, então não faz sentido ter um projeto. A primeira coisa que você precisa observar antes de fazer um projeto, antes de elaborar um planejamento, é identificar o problema que tem que ser resolvido. O problema que está por trás, é o X da questão que a gente costuma dizer, né? Então você vai pensar aí, no seu local, no seu ambiente de trabalho. Você que é da alimentação, você que é da secretaria, você que é da infraestrutura, você que é de multimeios. Pensa no seu local de trabalho. E ali no seu ambiente de trabalho, qual o problema que você consegue visualizar que merece, que precisa de uma intervenção? Qual o problema? Esse é o primeiro passo. Se o problema que você identificou no seu local de trabalho tem a ver com os alunos, então os alunos e os professores serão o seu contato indireto nesse planejamento. Agora, vamos pensar lá no pessoal da secretaria, os alunos do curso de secretaria, que não lidam muito diretamente com os alunos. Se você está lá no seu ambiente de trabalho, fechada lá no seu quadradinho da secretaria, né? Que normalmente quem trabalha como administrativo em secretaria fica fechado ali no seu quadrado. Né? Como diz a música, a letra da música, cada um no seu quadrado. E é assim que funciona. Então, o seu contato, às vezes, com o aluno é muito pouco. Assim como tem também da alimentação. Quem mais tem contato direto com o aluno é o pessoal da infraestrutura, acredito eu. Ou dos multimeios, mas não importa. Se você identifica um problema dentro do seu ambiente de trabalho, ali da secretaria, por exemplo, que precisa de uma intervenção. Ah, professora, mas esse problema aqui não vai ter um contato direto com o aluno. Beleza, mas vai ter contato direto com quem? Vai ter contato direto com seus colegas de trabalho ali da secretaria. Então, quando você fizer o seu planejamento, você precisa apresentar para eles o que vai ser feito. Tá entendido? Aqui está lá no curso de alimentação. Ah, mas quando eu estou lá na cantina, o problema que eu identifiquei não tem nada a ver diretamente com o aluno. Diretamente não tem. Mas você de repente identificou um problema que tem a ver com o estoque, que você pode melhorar. É uma ideia, é um problema. Não vai envolver diretamente o aluno, mas vai envolver quem? Vai envolver os seus colegas que trabalham ali naquele ambiente fechado, no seu quadrado? Então, esse vai ser o seu público indireto. Mas lembrando que no planejamento estratégico é preciso que seja envolvido a figura do aluno, do orientador e do supervisor. Esse supervisor, gente, é o representante da empresa concedente, o local onde você está realizando o estágio. Então, dependendo de quem são as pessoas indiretas que vão estar envolvidas nesse planejamento, na execução desse planejamento, elas precisam ser envolvidas também no planejamento das ações.
Entendido? Então vamos lá. Aprendemos também na segunda aula que além do aluno, o orientador, o supervisor, são pessoas que devem estar diretamente, que é o que eu acabei de falar com vocês, envolvidas no planejamento estratégico do estágio. Vimos que a viabilidade, o alcance, a importância e a organização são itens importantes que o aluno deve observar no planejamento. Viabilidade, alcance, importância, organização. Esse projeto que eu vou executar, ele é viável? Quando você pergunta se ele é viável, você está se perguntando assim, é possível realizar esse projeto? Porque às vezes a gente identifica um problema e aí a gente tem uma ideia assim, mirabolante sobre a resolução daquele problema. Aí quando a gente vai pensar em como resolver isso, não está ao nosso alcance. Alcance. O segundo item que você tem que observar. É possível que seja realizado esse projeto? É possível? Tem que ser observado isso no alcance. E a importância? Você tem que se perguntar, esse projeto que eu vou desenvolver, ele é importante? Ele é importante para a empresa concedente, que é onde eu vou realizar desenvolver o projeto? Ele é importante para a sociedade? Mesmo que essa sociedade, nós estejamos nos referindo àquela sociedade que esteja ali no entorno, pelo menos, do local de desenvolvimento do estágio. Vai ser importante? Vai trazer alguma mudança? E a gente tem que pensar na organização. Como é que isso vai ser feito? Nesse momento nós vamos pensar em cada etapa da execução desse projeto. Então lembre-se, quando você for desenvolver o seu projeto, pensa bem na viabilidade, no alcance, na importância e na organização, antes de você fechar o seu planejamento, ok? Continuando aqui. Na aula 2 nós vimos que o projeto de pesquisa interventiva, ele tem foco nas mudanças decorrentes da intervenção feita pelo pesquisador e nos casos de pesquisa comumente chamada de pesquisação e pesquisa participante, envolvendo o objeto da pesquisa e elementos relacionados a ele. Olha só isso aqui. Projeto de pesquisa interventiva, projeto de pesquisa ação. Nós estamos falando de quê? Esse projeto de pesquisa interventiva ou pesquisação é aquele que vai proporcionar alguma mudança. Você não vai ficar só ali no blá blá blá, não. Você vai executar, você vai promover ações que vão trazer alguma mudança. Lembra que a gente viu aqui que essa mudança tem que envolver diretamente o objeto direto da pesquisa? Gente, quem é o objeto direto da pesquisa? É justamente aquele que está relacionado com o problema. Na nossa segunda aula eu falei para vocês que se o seu problema estiver relacionado com os alunos, eles serão o seu objeto direto da pesquisa, porque é com eles que você vai trabalhar diretamente. É com eles que você vai desenvolver as ações que vão promover a mudança. Porém, se o seu projeto de pesquisa foi desenvolvido apenas com os seus colegas de trabalho lá da secretaria, ou com os seus colegas de trabalho lá da alimentação, da cantina, então quem será o seu objeto de pesquisa? Vai ser aquele grupo que você vai desenvolver as ações, ok? Então vamos lá. Interdisciplinaridade, nós vimos também, é integração dentro do contexto escolar, entre teoria e prática. Olha, isso a gente tem batido bem isso aqui, teoria e prática. Conteúdo e realidade, ensino e avaliação, professor e aluno, e dentre os muitos fatores que envolve o processo pedagógico, está a serviço da mudança social, utilizando-se da cultura popular para construir uma escola mais humana e útil. Gente, eu sou apaixonada por esse conceito de interdisciplinaridade, porque ele é lindo, né? É muito melhor você trabalhar de forma integrada quando você consegue fazer isso aqui, ó.
Articular. Eu gosto muito dessa visão. É quando você consegue fazer isso, ó. Como se você estivesse construindo uma teia. Articular é quando o conteúdo ele se mistura com a prática. Ele envolve as várias pessoas, os vários indivíduos que estão dentro do contexto escolar. Aí você deve pensar assim, mas eu não vou desenvolver o meu projeto diretamente com o aluno ou com o professor. Tudo bem, você tem essa oportunidade, porém a sua ação, ela vai de alguma maneira interferir no todo da escola. Ela vai interferir no todo da escola. Se você desenvolver o seu projeto, não vai, o seu objeto direto não é o aluno, mas de maneira indireta o aluno vai ser beneficiado. Então, de qualquer maneira, o projeto está sendo desenvolvido na escola, direto ou indiretamente, o aluno vai ser beneficiado. Direto ou indiretamente, a sociedade vai ser beneficiada. Então, a gente tem que ficar atento a isso aí. Na segunda aula, nós vimos também que as atividades de estágio, elas devem ser registradas no plano de atividades de estágio. Tem que ter esse registro, constando data, atividade, carga horária e horário de realização. Esse plano de atividade, ele está disponível no manual de aluno. Eu mostrei eles para você, o formulário, como é que ele é, na segunda aula. Então é importante que vocês registrem tudo, tá? Nós vimos também que os elementos básicos que constituem o projeto são o tema, o problema, a hipótese, as justificativas e os objetivos. Então, esses são os elementos básicos do nosso projeto de intervenção. E aqui, olha, nós temos, para relembrar, as perguntas norteadoras para o projeto. São essas perguntas, gente, que vão orientar vocês na construção do projeto. Onde que vai acontecer o projeto? Né? Qual a escola que vai acontecer esse projeto? E onde essa escola está localizada? Em que município, em que bairro? Vão identificar onde vai acontecer o projeto. Qual é o seu objeto de pesquisa? Se você vai trabalhar diretamente com os alunos são o seu objeto de pesquisa. Se você vai trabalhar apenas com seus colegas de trabalho lá no seu quadrado, então eles serão seu objeto de pesquisa. O que? Essa pergunta, o que, gente? Elas nos levam ao nosso objetivo. O que vai ser pesquisado? Então, você vai relacionar aqui. Por quê? Essa pergunta, por quê? Ela vai nos levar à justificativa. Então, isso aqui vai ser pesquisado por causa disso aqui. É a explicação. Como? Essa pergunta como, ela nos leva à metodologia. Como é que vai acontecer? Como que eu vou desenvolver essas atividades para conseguir chegar até aqui? Quando nos leva ao nosso cronograma. Quando cada uma dessas atividades vão ser desenvolvidas? Com que recurso? Nos leva ao nosso orçamento. Eu preciso ter recurso? Eu vou precisar de algum recurso? Normalmente a gente precisa. Quem é que pesquisa? Você pesquisa, você é o aluno. Mas vão ter mais algumas pessoas envolvidas? Quem? Como avaliar? Para você saber se o seu projeto alcançou o objetivo que você observou no início, você precisa fazer uma avaliação. Como é que você vai avaliar? Como é que você vai avaliar para saber se você alcançou o objetivo proposto? Então, essas são as perguntas norteadoras para o seu projeto. Observando, gente, essas perguntas, vocês terão mais facilidades de construir o projeto. Então, agora nós vamos para a revisão da nossa terceira aula. Vamos lá! Na nossa terceira aula, nós aprendemos que, de acordo com a NBR 10.719 de 2011, o relatório consiste em um documento que descreve formalmente o progresso ou o resultado de pesquisa científica e ou técnica. Esta mesma concepção se aplica a outros relatórios, como o do estágio.
quero só chamar a atenção, ele vai descrever formalmente o progresso ou o resultado da pesquisa. Lembram-se que o progresso ele nos leva ao relatório parcial e o resultado nos leva ao relatório final. Então isso é muito importante que vocês se lembrem. E aqui nós vimos também que o relatório parcial ele é livre e deve ser realizado regularmente. Nós vimos aqui agora sobre o relatório final, que ele deve informar as atividades da empresa ou do órgão concedente do estágio, ele deve registrar os dados do trabalho desenvolvidos no período determinado para o estágio, ele deve relatar os fatos de eventual inspeção realizada no estabelecimento determinado, que é a empresa concedente, e ele deve relatar as atividades e as experiências de um estagiário de forma objetiva, profissional e acadêmica. Aqui nós temos a estrutura do relatório final, que são os elementos pré-textuais, textuais e os elementos pós-textuais, que têm que ser observados. Vimos também que a introdução e o desenvolvimento do relatório final, eles são diferenciados, que é importante iniciar a introdução com a identificação do trabalho, ou seja, o tema, os objetivos gerais e específicos, a justificativa, a metodologia, assim como a caracterização do local do estágio. Nós vimos também que no desenvolvimento deve ser utilizado como título o termo discussão dos resultados no desenvolvimento, ou outra expressão similar. E que dentro do desenvolvimento pode ser disposto um capítulo de fundamentação teórica e um de metodologia. Aqui está dizendo pode ser, gente, por quê? Porque você pode trabalhar essa fundamentação teórica e a metodologia na introdução também, tá? Então é uma opção. Nós vimos, quanto aos procedimentos na elaboração do relatório final, o estagiário ele deverá checar, corrigir e adequar a organização do conteúdo e a normatização, assim como realizar a entrega dentro do prazo estabelecido. Dentro do prazo estabelecido no calendário elaborado, juntamente com o seu orientador. E que os formulários de avaliação, eles devem ser anexados ao relatório. Nós vimos que caso o relatório seja deficiente ou não atenda às exigências das normas de elaboração, ele será devolvido ao aluno, que terá um prazo máximo de 5 dias corridos para reformular e entregar novamente o relatório. Isso aqui tem que prestar bastante atenção nesses detalhes. Então agora nós vamos para a revisão da nossa quarta aula. Na quarta aula nós aprendemos que as relações entre redação técnica e científica, ela deve ser observado o uso da terceira pessoa e evitar o uso de chavões. Nós batemos muito em cima dessa tecla, dessas diferenças. Na redação técnica científica, ela é uma redação formal. Então, temos que usar o uso da terceira pessoa e evitar o uso de chavões, de gírias e de frases prontas. Lembrando mais, nós aprendemos que na redação técnica nós temos que reconhecer os princípios e os processos de composição dos artigos científicos. E a gente viu isso aqui. Desenvolver os procedimentos para exposição de resultados de pesquisas e práticas profissionais. E nós aprendemos também sobre a estruturação da pesquisa, como é que ela se estrutura. E vimos que temos que observar a lógica textual. E que lógica textual é essa? Essa lógica, gente, ela tem que ser observada não só em todo o contexto de construção
do nosso relatório ou do nosso artigo, mas ela tem que ser observada em cada parágrafo. E como é que você sabe que um texto, ele tem lógica? Um texto, para ter lógica, ele precisa ter começo, meio e fim. Você precisa apresentar a ideia, desenvolver a ideia e encerrar a ideia. E observe isso não só na construção total do seu texto, mas em cada parágrafo. Que aí, olha, vai ficar joinha o seu texto. Observar os grandes momentos do estágio curricular supervisionado, que são planejamento, execução, redação dos relatórios, tanto parcial como final. Gente, se você trabalhar bem nesses relatórios parciais, você não vai ter dificuldade em desenvolver o relatório final. Porque aqui, olha, no parcial, você vai relatar detalhadamente todas as atividades. Escrever as partes do texto separadamente, isso é importante. E depois juntar e articulá-las. Então você vai escrever a introdução, a metodologia, os capítulos, que é o desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas. Essa questão de você escrever separadamente e depois juntar, não é para fazer só uma coxa de retalho. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo outro, pá, junto tudo. Você precisa articular. Lembra que tem ali? Essa palavra articulação é o que vai dar o grande diferencial na produção do seu texto. Porque quando a gente diz que precisa articular, é você fazer a ponte entre um conteúdo e outro, para deixar o texto harmônico, lógico. Não é só você faz a introdução de um jeito, aí você faz o desenvolvimento de outro e a conclusão de outro, e vai lá e junta tudo e está pronto meu texto. Não está não. Né? Então aí você vai cair naquele item de rever e refazer. E tem um dito popular, gente, muito interessante. É mais fácil fazer o certo do que consertar o errado. Então, se você observar isso, a lógica do texto, todas essas dicas que nós vemos nessas aulas, gente, com certeza não vão ter dificuldades na hora de produzir o seu texto. Vamos lá. Nós vimos também que na redação final, escrever primeiro o corpo do trabalho. O que é isso? Nosso trabalho, ele tem introdução, ele tem metodologia, ele tem desenvolvimento, ele tem conclusão. Qual é o corpo do trabalho? É o desenvolvimento, porque é ali no desenvolvimento que você vai relatar tudo o que foi feito. Então é ali que você tem que focar primeiro. Primeiro você vai produzir o desenvolvimento. Depois que você fez o desenvolvimento, é que você vai fazer a introdução. É que você vai dizer como é que você fez, que é a metodologia, e você vai pegar, e depois que fez tudo isso, e fazer a conclusão. Diante de tudo aquilo que eu planejei, de tudo aquilo que eu fiz, qual a conclusão que eu chego? Então, o mais importante é você fazer o desenvolvimento primeiro, que é o corpo do trabalho, ok? Então, vamos lá. Nós vimos que precisamos usar linguagem simples, mas acadêmica. Cuidado com a linguagem coloquial. Olha só, nada de ficar usando palavras difíceis, ficar procurando aquela palavra lá dificílima, lá no dicionário, né? Gente, linguagem simples. Você precisa ser simples, claro e objetivo. Então não precisa ficar complicando a história. A pessoa que vai ler o teu relatório ou que vai ler o seu artigo, ela tem que entender o que você está escrevendo. Então você precisa usar a linguagem simples. Mas usar a linguagem simples não quer dizer que você vai se valer de chavões, de gírias, de linguagem popular. Então existe uma diferença. Quando diz aqui usar a linguagem simples, mas observar a linguagem padrão científica. Então você tem que tomar esses cuidados, tá ok? Atenção à objetividade da escrita, é aquilo que eu falei. Nós precisamos ser simples, claro e objetivo. Então, se eu quero falar lá, se eu realizei tal atividade com tal objetivo, eu não preciso ficar enfeitando o texto, né? Colocando um monte de blá 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 ali no meio, sem necessidade. Claro e objetivo. Então, eu tenho que ter foco.
O que eu quero mostrar? Porque um trabalho científico, ele tem que ser objetivo. Então, você precisa ter em mente. Por isso que a gente faz um planejamento. Porque quando você planeja, cada ação que você executa, ela tem um objetivo traçado. E esse objetivo, que a gente chama de objetivo específico, ele vai levar à execução do objetivo geral. Então, eles estão interligados. Outra coisa que nós temos que lembrar, sempre, para quem escreve, quando você for escrever, você tem que pensar, peraí, quem é que vai ler o meu artigo? Quem é que vai ler o meu relatório? E você tem que lembrar que a pessoa que vai ler, ela não tem os conhecimentos que você tem. Ah, professora, mas quem vai ler meu relatório, meu artigo, é estudado, tem mestrado, tem doutorado, não importa. Pode ter mestrado, doutorado, pós-doc, que seja. Você tem que pensar em quem vai ler o teu material que você produziu. Aí tá, a pessoa que lê o teu material, quer seja mestrado, doutorado, não importa o que ela tenha. Ela teve as experiências que você teve? Ela estava lá na hora que você executou cada atividade do seu estágio? Não estava, não. Então, quando você for escrever, você precisa pensar em quem vai ler o material que você está escrevendo. E lembrando que se você está produzindo material científico, isso quer dizer que esse material ele vai ficar à disposição para consulta de outros pesquisadores, de outros alunos estagiários, de outras pessoas que se interessam pelo mesmo tema que você se interessou. Quando a gente fala lá no início que a gente precisa pensar na importância da pesquisa, é disso que nós estamos falando. Você precisa pensar na importância, porque outras pessoas também se interessam pelo tema que você se interessou. Então você precisa pensar em quem vai ler a sua pesquisa, o seu relatório, o seu artigo. Outro ponto, cuidado com as afirmações categóricas. Que afirmações são essas, gente? De repente, você vai lá e diz assim, todos os professores daquela escola pensam assim, assim, assado. Você fez pesquisa para saber se são todos mesmo? Então, cuidado com essas afirmações. Você só pode afirmar alguma coisa se você fez uma pesquisa. E em vez de você usar assim, todos, vou usar o mesmo exemplo que eu usei na aula 4, que você chegou lá à conclusão, você diz lá no teu artigo ou no teu relatório. Todos os professores da escola fulano de tal não possuem mestrado. Ou metade, quase metade dos professores possuem nível superior. Isso é dado científico? Quase? Todos? Nenhum? Não é dado científico. Agora, se você fizer uma pesquisa, você fez uma pesquisa e você constatou que 39,2% dos professores possuem graduação. Isso é dado científico. Você fez uma pesquisa, você tem dados para apresentar. Então, em vez de você colocar assim, quase 50%, você especifica que número. Em porcentagem ou em quantitativo, não importa. Coloque o número, dados. Então, cuidado com afirmações categóricas. Não faça uma afirmação se você não tem como comprovar essa afirmação. Tá ok? Outro ponto. Cuidar bem da apresentação do trabalho. É sempre preciso reler muitas vezes para correções de conteúdo, escrita, etc. A apresentação geral também é muito importante. Gente, eu tenho visto cada coisa assim de arrepiar em trabalho científico. E eu não quero ver isso nos trabalhos de vocês. Então, leiam e releiam e releiam e releiam. Tá ok? No caso de usar ideias de outro autor, as argumentações e interpretações, é imprescindível usar corretamente o recurso da referência e da citação. Você pode usar a ideia de outro autor, mas você precisa dizer de quem é o autor e fazer a referência e fazer a citação corretamente. Gente, é só vocês fazerem as anotações direitinho que não vão ter problema nenhum.
Na parte final do trabalho, que é as referências, deve estar os dados completos de todos e somente os autores e obras que se fez referência ou citação do texto. Então, nas referências, você só vai colocar os autores que você usou, as ideias deles. Fazer citações de autores e obras apenas quando forem muito pertinentes ao tema abordado nos parágrafos que precedem citação. Eu espero que vocês façam uma atividade avaliativa assim, joinha. E nós ficamos por aqui e até a nossa próxima disciplina.